O milionário pediu a opinião da faxineira no meio da reunião, mas não foi para ouvir, foi para humilhar. Ele queria mostrar diante de todos que ela não tinha nada a acrescentar. Só que ele não esperava uma coisa. Quando ela começou a falar, a sala inteira ficou em silêncio e em poucos minutos quem tentou expor acabou sendo exposto. A reunião já havia começado quando Sônia entrou na sala com o carrinho de limpeza. Fez isso como sempre fazia, sem barulho, sem chamar atenção, sem interromper ninguém. Naquela empresa, ela aprendera muito cedo que o melhor jeito de existir era quase não existir. Passar pelos corredores sem ser notada, limpar o que precisava ser limpo, sair antes que alguém tivesse motivo para olhar 2 vezes. E naquela manhã, tudo parecia seguir o mesmo padrão. A sala principal do 10º andar estava ocupada por um grupo de homens de terno escuro, relógios caros e expressões controladas. No centro da mesa, Alberto Vasconcelos conduzia a reunião com a segurança de quem já estava acostumado a ver todos ao redor concordarem antes mesmo de terminar uma frase. Dono da empresa, milionário, admirado por uns, temido por outros, ele falava sem pressa, mas com a firmeza de quem sabia que ninguém naquela sala ousaria contradizê-lo abertamente. Na tela à frente, gráficos coloridos mostravam a proposta de expansão da empresa para outras cidades. Alberto explicava que o crescimento viria acompanhado de uma reestruturação operacional mais enxuta, palavra que ele repetia com frequência, como se ela sozinha bastasse para convencer qualquer investidor de que aquela era a decisão certa. Falava em eficiência, em redução de custos, em margens maiores, em eliminar etapas consideradas desnecessárias. Tudo parecia muito bem calculado no papel. Mas a sala não estava tão segura quanto ele fingia. Sônia percebeu isso antes mesmo de terminar de limpar a primeira lateral da parede. Alguns investidores mantinham a postura elegante, mas trocavam olhares curtos em certos momentos. Um deles fazia anotações demais. Outro tamborilava os dedos na mesa sempre que Alberto mencionava redução operacional. Havia ali um tipo de silêncio que não era confiança, era cautela. Alberto continuava. Explicava que parte do plano consistia em terceirizar setores considerados secundários, reduzir equipes de apoio e simplificar processos internos para acelerar os resultados. Segundo ele, aquilo enxugaria custos imediatos e aumentaria a lucratividade já nos primeiros meses da expansão. Alguns executivos da própria empresa assentiam com a cabeça, como se estivessem ali menos para pensar e mais para confirmar tudo o que vinha dele. Sônia passou o pano devagar sobre um aparador de madeira escura e, pela primeira vez, ergueu os olhos com mais atenção para a projeção. Não porque entendesse de reuniões milionárias, não porque se achasse parte daquele mundo, mas porque aquela lógica específica não lhe era estranha. Ela já tinha ouvido aquele discurso antes, não naquela sala, nem daquela forma sofisticada, mas reconhecia a ideia. Cortar gente, reduzir etapas, chamar isso de eficiência. Prometer economia rápida sem considerar o que se perdia no caminho. Para quem olhava só números, talvez parecesse inteligente. Para quem conhecia a prática, era o tipo de escolha que podia começar bonita e terminar cara. Ela seguiu em silêncio. Passou pela extremidade da sala, ajeitou discretamente uma cadeira fora do lugar e recolheu um copo esquecido sobre o móvel lateral. Nenhum dos presentes olhou para ela. Continuava sendo apenas a faxineira que aparecia no fundo das cenas e desaparecia logo depois. Mas Sônia escutava tudo. Alberto avançou na apresentação e reforçou o ponto que mais lhe agradava. A economia viria do corte de operação, da eliminação do que ele chamava de excesso, da confiança em uma estrutura mais leve e menos custosa. Disse isso com convicção demais. Foi nesse momento que Sônia percebeu com clareza
o que a incomodava. Não era só uma escolha arriscada, era um erro. Um erro que, se ninguém apontasse, podia ser vendido ali como genialidade. Alberto fez uma pausa breve, depois de concluir aquele ponto da apresentação. Não porque tivesse terminado, mas porque gostava de observar a reação da sala. Era um hábito. Ele falava, lançava uma ideia com confiança e, em seguida, deixava alguns segundos de silêncio para que os outros assimilassem. Ou, mais precisamente, para que ninguém se sentisse confortável o suficiente para discordar. Foi nesse intervalo que seus olhos passaram pela sala e pararam. Sônia estava perto da porta, organizando o carrinho para sair. Discreta como sempre, quase invisível. Mas naquele instante, Alberto a notou. E algo mudou na expressão dele. Não de forma brusca nem evidente. Foi um pequeno ajuste no olhar, acompanhado de um leve sorriso de canto. Aquele tipo de sorriso que não tem nada de cordial. Tem intenção. Ele desviou completamente da apresentação. Você. A voz veio firme, cortando o ambiente com naturalidade. Alguns rostos se viraram na mesma hora, tentando entender para quem ele estava falando. Sônia, por um segundo, não reagiu. Estava acostumada a não ser chamada. Você mesma, ele reforçou, olhando diretamente para ela. Já que está aí, me diga uma coisa. Agora todos olhavam. Sônia parou, segurou o pano nas mãos, sem saber exatamente como se posicionar. O que você acha desse projeto? A pergunta caiu na sala como algo fora de lugar. Não pelo conteúdo, mas pelo contexto. Um dos executivos soltou um leve riso abafado, como quem tenta disfarçar o constrangimento. Outro se recostou na cadeira, claramente interessado no que viria. Alguns investidores apenas observaram, atentos, como se tivessem entendido que aquilo não era uma simples pergunta. Sônia demorou um segundo para responder. Senhor, eu... Pode falar. Alberto interrompeu, com um tom que parecia gentil à primeira vista, mas carregava algo diferente. Quero ouvir uma opinião mais simples, de alguém que vê as coisas de fora. Simples. A palavra foi escolhida com cuidado. Não era um convite, era uma moldura. Ela tentou sair. Acho melhor não. Não. Ele insistiu, apoiando as mãos sobre a mesa e inclinando levemente o corpo para frente. Fica tranquila, não precisa usar termos técnicos, só diz o que você entendeu. Agora não havia mais como recuar sem parecer incapaz, e ele sabia disso. O silêncio na sala ficou mais pesado. Ninguém interrompeu. Ninguém sugeriu que aquilo não era adequado. A dinâmica de poder estava clara demais para que alguém se arriscasse. Sônia sentiu todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros esperando o constrangimento, alguns, talvez, até desconfortáveis com a situação, mas imóveis. Ela sabia exatamente o que aquilo era. Não era interesse, não era inclusão, era exposição. Alberto não queria uma opinião, queria um momento. E esse momento só funcionaria se ela não soubesse o que dizer. Sônia respirou devagar, olhou para a mesa, depois para a tela, e então para ele. O senhor quer mesmo a minha opinião? A pergunta não veio com desafio, veio com clareza. Alberto sorriu, agora mais aberto. Claro, foi o que eu pedi. Alguns dos presentes se entreolharam. Algo na forma como ela respondeu mudou levemente a expectativa do ambiente. Mas ninguém falou nada. Sônia assentiu com a cabeça. Deu um pequeno passo à frente, não se aproximando demais da mesa, mas o suficiente para não parecer que estava falando de longe. Ela ainda segurava o pano nas mãos, mas já não parecia deslocada. Eu posso estar errada, começou com um tom calmo. Mas esse tipo de corte que o senhor está propondo... Ela fez uma pequena pausa, não por insegurança, mas para escolher as palavras. Costuma dar problema depois.
O primeiro impacto não veio na forma de reação. Veio na ausência dela. Ninguém riu, ninguém interrompeu. E isso, por si só, já não era o que Alberto esperava. Por alguns segundos ninguém disse nada. Não foi um silêncio de desinteresse. Foi um silêncio de atenção. Sônia manteve a postura simples, sem se aproximar demais da mesa, sem mudar o tom de voz. Não havia pressa em provar nada. Ela apenas continuou. Quando corta gente e etapa para ganhar tempo e reduzir custo, no começo parece que funciona, disse, olhando brevemente para a tela. Porque o número cai. Fica bonito no relatório. Ela fez um pequeno gesto com a mão, como quem organiza o raciocínio. Mas o trabalho não desaparece, ele só muda de lugar. Alguns investidores ajustaram a postura na cadeira. Alberto permaneceu em silêncio, observando. A parte que foi cortada volta depois, em atraso, em erro, em retrabalho, continuou Sônia. E aí o custo vem diferente, não vem como folha, vem como problema. Agora, um dos investidores que fazia anotações desde o início levantou o olhar. Que tipo de problema? Perguntou com interesse real. Sônia respondeu sem hesitar. Entrega que precisa ser refeita. Cliente que volta com reclamação. Equipe sobrecarregada tentando resolver o que não devia ter sido deixado para depois. E isso começa pequeno, mas cresce. Outro investidor inclinou o corpo para frente. Você já viu isso acontecer? Sônia assentiu. Mais de uma vez. Não havia exagero na fala, nem tentativa de impressionar. Era direto. Isso deu peso. Alberto cruzou os braços, tentando retomar o controle com a postura. Estamos falando de uma operação grande, disse com leve firmeza. Não é exatamente comparável. Sônia virou o olhar para ele, sem confronto, mas sem recuar. Eu sei, respondeu, mas o erro costuma ser o mesmo, só muda o tamanho da consequência. A frase ficou no ar. Um dos investidores virou o notebook na direção de outro e mostrou algo na tela. O ambiente já não era mais o mesmo. Você mencionou atraso, disse outro investidor. Em quanto tempo isso costuma aparecer? Sônia pensou por um segundo. Depende do quanto foi cortado, mas não demora muito. Primeiro aparece como exceção. Depois vira rotina. Ela apontou discretamente para o gráfico projetado. Aqui, por exemplo, disse, indicando a parte onde estavam os custos operacionais reduzidos. O ganho vem rápido, mas não tem margem para absorver erro depois. Se alguma coisa sair do esperado, o custo volta maior. Agora ninguém mais olhava para Alberto. Olhavam para ela e para o projeto. Alberto percebeu. Tentou intervir. Esses cenários já foram considerados, afirmou, voltando a falar com mais firmeza. Existe controle de qualidade e acompanhamento de indicadores. Sônia assentiu levemente. Eu vi, respondeu. Mas indicador mostra o que já aconteceu. Não evita o problema. Só mostra quando ele já começou. O silêncio voltou, mais pesado, mais definitivo. Um dos investidores fechou o notebook devagar. Isso já aconteceu em algum lugar específico que você viu? Perguntou. Sônia não tentou generalizar. Já vi acontecer quando reduziram equipe de suporte em uma empresa que eu trabalhava, disse. No começo, o custo caiu. Depois começaram os atrasos. A equipe que ficou não dava conta. O retrabalho aumentou. E no final, ficou mais caro do que antes. Ela fez uma pequena pausa. Não foi erro de cálculo, foi erro de decisão. A frase não era agressiva, mas era clara. Alberto não sorriu, não comentou. E isso, dentro daquela sala, já era uma mudança grande. Outro investidor apoiou os cotovelos na mesa. Você está dizendo que esse modelo pode comprometer a operação? Sônia respondeu com tranquilidade. Estou dizendo que ele parece bom enquanto nada dá errado. Mas quando dá, não tem estrutura para segurar.
Agora não havia mais dúvida. A conversa não estava mais sob controle de Alberto. Ela tinha mudado de eixo. E o mais incômodo não era o conteúdo, era a origem, porque tudo aquilo não estava vindo de um consultor, nem de um diretor, nem de alguém que tinha sido convidado para falar. Estava vindo de alguém que ele chamou apenas para criar um momento de constrangimento. Alberto passou a mão lentamente pelo queixo, pensando, ou talvez tentando reorganizar a situação. Mas naquele ponto, já não era mais possível voltar para onde estava antes, porque a dúvida tinha sido plantada. E dentro de uma sala como aquela, dúvida não se ignora, se analisa e às vezes muda tudo. A sala já não era mais a mesma. O que antes parecia uma apresentação segura, agora tinha se transformado em uma análise aberta. Os investidores já não estavam apenas ouvindo, estavam avaliando, e isso mudava completamente a dinâmica. Alberto percebeu, e foi justamente por isso que decidiu agir. Ele precisava retomar o controle. Endireitou o corpo na cadeira, descruzou os braços e voltou a assumir aquela postura firme que sempre funcionava. Mas dessa vez, havia algo diferente no olhar. Não era mais confiança absoluta, era cálculo. Quem é você mesmo? A pergunta veio direta, sem ironia, mas também sem respeito. Era uma tentativa clara de recolocar Sônia em um lugar menor, de enquadrá-la novamente dentro de um papel que justificasse ignorar tudo o que ela havia acabado de dizer. Sônia não se incomodou. Meu nome é Sônia. Isso eu já sei, ele respondeu interrompendo. Eu quero saber o que você faz, ou o que fez para ter tanta certeza do que está dizendo. Alguns dos presentes observaram em silêncio. Não havia mais espaço para risos. Aquela pergunta já não era parte de um jogo. Era uma tentativa de defesa. Sônia respirou com tranquilidade. Eu já trabalhei em operação, disse. Não em cargo alto, mas acompanhando de perto o que acontece quando decisões assim são tomadas. Ela falou sem pressa, sem tentar impressionar. Eu vi a empresa economizar, cortando equipe, e depois gastar o dobro tentando corrigir o que não conseguiu segurar. Ela fez uma pausa curta. Vi projeto atrasar porque tiraram etapa achando que era desnecessária. E depois não tinha quem resolvesse quando o problema aparecia. A sala escutava, atenta. Não é teoria, continuou. É o que acontece quando o custo é calculado só no começo, e não no que vem depois. Um dos investidores assentiu discretamente. Outro folheou algumas páginas do material à sua frente. Alberto a observava, dessa vez sem interromper, mas claramente incomodado, porque aquela explicação não dava margem para desqualificar. Ela não estava se colocando como especialista, mas também não estava falando sem base, e isso era difícil de rebater. E você saiu dessa área por quê? Ele perguntou, tentando encontrar alguma fragilidade. Sônia respondeu com a mesma naturalidade. A empresa fechou, simples, sem dramatizar, sem justificar demais. Depois disso, eu precisei trabalhar, completou. E foi o que apareceu. Ela não tentou transformar aquilo em uma história de superação. Não tentou ganhar simpatia. Apenas disse o que era. E de alguma forma, isso teve mais peso do que qualquer discurso elaborado. O silêncio voltou. Mas agora não era desconfortável. Era reflexivo. Alberto olhou rapidamente ao redor da mesa. Percebeu o que já não podia ignorar. As pessoas estavam pensando. E pior ainda, estavam considerando. Ele abriu a boca para falar, talvez para retomar a apresentação, talvez para encerrar o assunto. Mas Sônia falou antes, não para interromper, mas porque havia algo que ainda precisava ser dito. Ela olhou diretamente para ele, não com desafio, mas com uma calma que naquele momento tinha mais força do que qualquer autoridade ali. Posso falar uma coisa? Alberto hesitou por um segundo, mas respondeu. Fale.
Sônia assentiu. Pedir a opinião de alguém só para constranger parece uma forma de mostrar controle. Ela manteve o tom baixo, estável. Mas ignorar o que a pessoa sabe só por causa de onde ela está costuma ser o tipo de erro que mais custa caro. Ninguém se mexeu, ninguém comentou. A frase não foi longa, mas foi suficiente, porque não era apenas uma resposta, era um reflexo. E naquele momento, todos na sala entenderam exatamente o que ela significava. Alberto não respondeu. Pela primeira vez desde o início da reunião, ele não teve o que dizer. A reunião não terminou da forma como Alberto havia planejado. Ninguém anunciou aquilo em voz alta, mas era evidente. O ritmo mudou, o tom mudou e, principalmente, a confiança no projeto deixou de ser automática. Um dos investidores pediu que alguns pontos fossem revisados com mais cuidado. Outro sugeriu que a equipe refizesse parte das projeções, considerando cenários menos otimistas. Não houve confronto direto, nem críticas abertas, mas o que antes parecia uma decisão, encaminhada agora, estava claramente suspenso. Alberto tentou conduzir o encerramento com a mesma postura de sempre, retomando a formalidade, agradecendo a presença de todos e dizendo que os ajustes seriam feitos rapidamente. Mas havia uma diferença difícil de ignorar. Ele já não controlava mais o ambiente como antes. As pessoas ouviam, mas não reagiam com a mesma concordância automática. Havia distância, havia avaliação. Os investidores começaram a sair, conversando entre si em voz baixa. Alguns ainda olhavam de volta para a mesa, como quem reorganiza mentalmente o que acabou de acontecer. Nenhum deles comentou diretamente sobre Sônia. Mas também ninguém fingiu que aquilo não tinha acontecido. Ela, por sua vez, não tentou ocupar espaço. Assim que a conversa perdeu intensidade, voltou ao lugar de onde tinha saído. Pegou o carrinho, ajeitou os materiais com a mesma calma de sempre e continuou o trabalho como se aquela não fosse a reunião mais importante do dia. Não havia pressa, nem orgulho, nem qualquer tentativa de prolongar o momento. Era só continuidade. Mas não era mais o mesmo cenário. Os executivos que permaneceram na sala já não a ignoravam. Não por obrigação, nem por constrangimento, mas porque agora havia uma consciência nova ali. Algo que antes passava despercebido já não podia ser visto da mesma forma. Alberto ficou por último. Permaneceu sentado por alguns segundos depois que todos saíram, olhando para a tela ainda ligada, onde os gráficos do projeto continuavam expostos. Pela primeira vez, ele não parecia concentrado na apresentação. Estava em silêncio, pensando. Não era o tipo de homem que aceitava facilmente estar errado. Mas também não era alguém incapaz de perceber quando algo saía do controle. Ele se levantou devagar. A sala estava praticamente vazia agora. Sônia organizava o carrinho próximo à porta, preparando-se para sair. Alberto caminhou até a mesa, fechou o notebook e, por um instante, olhou na direção dela. Não havia mais arrogância no olhar, nem provocação, apenas uma espécie de reconhecimento que não precisava ser anunciado. Ele não pediu desculpas, não fez discurso, mas também não repetiu o comportamento de antes. E, naquele contexto, isso dizia mais do que qualquer palavra. Sônia terminou o que precisava fazer, empurrou o carrinho para fora da sala e seguiu pelo corredor com o mesmo ritmo de sempre. Nada nela indicava que algo havia mudado. Nenhuma postura diferente, nenhuma expressão de quem havia vencido algo. Mas havia. Não no cargo, não na posição, mas na forma como aquela sala, e principalmente aquele homem, passariam a enxergar dali em diante. Porque às vezes a maior mudança não acontece quando alguém sobe. Acontece quando alguém deixa de ser ignorado. E naquele dia, a lição não foi dita para todos. Foi entendida, sem discussão, sem defesa, sem volta. Naquela sala, nada parecia ter mudado à primeira vista.
Os mesmos ternos continuavam ocupando as cadeiras. Os mesmos números ainda estavam projetados na tela, e o mesmo silêncio elegante ainda preenchia o ambiente. Mas quem estava ali sabia. Alguma coisa tinha sido quebrada. Não foi a reunião, não foi o projeto, foi a forma como todos enxergavam o valor das pessoas. Porque até aquele momento tudo funcionava dentro de uma lógica simples. Quem fala alto, quem ocupa o centro da mesa, quem tem cargo, é quem deve ser ouvido. E quem está fora disso, observa em silêncio. Só que naquele dia, essa lógica falhou. E falhou de um jeito impossível de ignorar. Não foi a inteligência que surpreendeu. Foi a origem. Foi perceber que alguém que ninguém considerava relevante enxergou o que todos ali, mesmo preparados, deixaram passar. E isso desconcerta, porque obriga a encarar uma verdade que muita gente prefere evitar. Nem sempre quem tem mais autoridade tem mais clareza, e nem sempre quem ocupa o menor espaço tem menos valor. Alberto não foi derrotado por alguém mais forte, foi confrontado por algo mais difícil de lidar. A própria forma como ele escolhia enxergar as pessoas. E talvez essa seja a parte mais incômoda de toda essa história, porque não foi a resposta dela que mudou tudo. Foi o fato de que ela sempre teve aquela resposta, e ninguém achou que valia a pena ouvir. E no fim, a lição não estava no que foi dito, estava no que ficou evidente. O verdadeiro erro não é não saber, é decidir quem merece ser ouvido, antes mesmo de escutar. E agora eu quero saber de você, se você estivesse naquela sala, você teria tido coragem de falar como a Sônia falou? Ou teria ficado em silêncio, mesmo percebendo que algo estava errado? E me conta uma coisa. Você já viveu uma situação em que alguém te subestimou e depois teve que reconhecer que estava errado? Conta aqui nos comentários. Eu leio tudo. E aproveita também para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ver de onde vocês estão acompanhando as histórias. Se essa história te fez refletir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o valor de uma pessoa nunca está no cargo, está no que ela carrega dentro dela. Nos vemos na próxima história.